Teremos um treinamento sobre evangelismo e discipulado no dia 3 e 4, aqui na igreja. Então, resolvemos, eu e o pastor Cristiano, trabalhar o tema sobre o fato da igreja ser uma igreja missional. Então, nessa noite, pensando em compartilhamento do evangelho, pensando em nós, gostaria que nós pudéssemos pensar no tema da conversão. Aí você fala, mas eu já sou convertido. E aí eu fico perguntando assim, como é que ocorre a conversão? Irmãos, é algo tão assim, amoroso, sabe o que Deus faz. Se a gente olhar daqui, dê uma olhada uns nos outros. Se você olhar aqui, olhar de lado, olhar na frente, você vai verificar que o rosto de cada um é diferente. Não é diferente? Todo mundo, homens e mulheres. Mas por outro lado, todos nós aqui somos iguais. Toda conversão cristã, ela é diferente. Cada um que tem uma experiência de entrega com o Senhor Jesus, ela é única. Mas também toda conversão cristã, ela é igual. Todos os rostos aqui são diferentes, mas em um sentido, todos são iguais. Todos têm, estou olhando aqui, pelo menos a maioria, quase 100%. Tem 2 olhos, tem 2 orelhas, tem o nariz, tem a boca. Nesse sentido, todos são iguais. Mas olhando de forma mais próxima, todos somos diferentes. É por isso que na conversão cristã, toda conversão ela é diferente, mas no sentido geral, elas são iguais. Os princípios que governam a conversão são os mesmos. Dá uma olhada nessa conversão que iremos ver em Atos, capítulo 8. O que nós queremos ver de tema nessa noite? A conversão, ela é obra exclusiva de Deus no coração. Então, abrindo aqui em Atos 8, no versículo 26, acompanhe a leitura, por gentileza. Observe. Então, nós queremos ver os princípios que governam a conversão cristã. Acompanhe comigo a leitura que eu farei do verso 26 em diante. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis aí um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos
desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Senhor Deus, nosso Pai, estamos reunidos em Teu nome como pecadores, necessitados da Tua graça. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que o Senhor fale aos nossos corações para a glória do Teu nome, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, ao olhar esse texto, nós temos 4 grandes características de toda conversão cristã. Se alguém disse que tem um relacionamento próximo com Deus, em primeiro lugar, o que ele tem, aí o quê? Em primeiro lugar, pode passar você mesmo, é que Deus prepara essa pessoa. Essa é a primeira coisa. Deus trabalha na vida de toda pessoa que se converte. Isso é de extrema importância. Aí você fala, por quê? Tem um aspecto do pecado que a gente não leva em consideração. Quando você está aqui em Manaus, passando perto ali do cemitério São João Batista, obrigado, meu irmão. Quando você está ali perto do cemitério São João Batista, você está indo ali perto da caixa d'água, aí você olha, tem um arco bonito, histórico, lindo, toda aquela estrutura, tudo preparado. E aí você tem uma escrita lá, talvez eu não sei latim, talvez não, eu não sei, você não sabe, mas tem uma escrita lá. O que está escrito no nosso cemitério mais famoso daqui? Laborum meta. Cessou o trabalho. Por que que Deus prepara a pessoa para se converter? Porque o que o pecado fez, na nossa conexão com Deus, foi nos matar. Na vida de todos nós. Porque o salário do pecado é a morte. Cessou o trabalho. A alma perdeu a conexão íntima, amorosa com Deus. Então, como é que uma pessoa se converte? Só se ela ganhar outro fôlego espiritual. Deus prepara a pessoa. Dá uma olhada no nosso texto, por gentileza. Dá uma olhada. Quem era esse homem? Pegando aqui no verso 26, 27 e 28, que está aí. Nós lemos assim, eis que um etíope eunuco, esse homem, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. De onde ele é? Da Etiópia. O que caracterizava esse país nessa época? Um povo, um país religioso. Quando você ia na casa de alguém, o que a gente via na casa de todo mundo? Altares. Adoravam ídolos, alguns eram de madeira, alguns eram de metal, alguns eram de pedra. Aí eu te pergunto, por que então? Olha o texto. Por que então? O texto diz assim, que viera adorar em Jerusalém. Por que que ele não continua adorando os deuses da sua cultura? Do seu ambiente? Não, ele está interessado no Deus invisível dos judeus, e ele quer ir ao templo desse Deus, e ele vai para Jerusalém. Só que quando chega em Jerusalém, pense comigo, ele cresceu num país pagão. O que levou esse homem a ter interesse em um Deus invisível numa terra distante? Ele sai, ele vai para uma viagem sem essa navegação que temos hoje, sem GPS, o que tinha muito lá e que tem hoje também, bandidos na estrada para assaltá-lo. E aí ele sai para Jerusalém. É o superintendente do tesouro da rainha dos etíopes. Ele tem status. Ele segue nessa carruagem para Jerusalém.
Uma pessoa, naquela cultura especial, por causa de toda essa descrição que temos no texto. Mas por quê? Como é que você explica o interesse espiritual dele? Você já teve a experiência? Você não pode chegar no cemitério e gritar com alguém. Você sabe que não vai responder. Deus fala com todos nós pela criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus fala conosco pelo testemunho de vida de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Deus fala conosco por meio da consciência que Ele nos deu. Deus fala conosco através de amigos que compartilham conosco a Bíblia. Certamente Deus já falou com você. Você já reagiu ao que Deus fala com você? Esse homem, ele está espiritualmente morto. E se a Bíblia não faz sentido, se Deus não faz sentido, se Cristo não faz sentido, provavelmente o seu diagnóstico é parada cardíaca espiritual. Você está morto. Igual o etíope eunuco. Como é que esse homem morto, assim como alguns, está interessado no Deus invisível? Ele faz a viagem, ele vai atrás, ele chega a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, tem uma muretazinha lá. Aqui não entra os gentios. Mas depois, apesar de não chegar naquele local onde os judeus adoravam, porque ele era gentil, ele dá um jeito e consegue um dos livros dos judeus. Qual o livro que ele conseguiu? Conseguiu um rolo de um livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías, e ele volta. Ele continua interessado, e ele vai atrás. E aí ele não perde o interesse. Não sei como é que ele conseguiu uma cópia de Isaías. Você já leu o livro do profeta Isaías? Quantos capítulos tem o livro do profeta Isaías? Agora sim, hein? Ele está lendo esses capítulos. Ele já ouviu do jugo da Babilônia, da Síria, de Moabe, de Samaria. Ele vem lendo, a viagem não é tão curta. E agora ele começa a ler sobre um servo de Deus. Uma pessoa especial que está prometida para vir no mundo. E ele está lendo o profeta Isaías. Vai seguindo, capítulo 40. E vai seguindo, e passa, olhe para mim e seja salvo. Até os confins da terra. E ele segue lendo. Tem a história de um rapaz, eu acho que ele é daqui. Ele estava no outro local, ele passou num concurso para essa terra. Ele é de Manaus, ele. E aí ele chegou, aí todo mundo fica, será quem que é, né? Não vou dizer quem que é não, mas é gente conhecida. Quando ele chegou aqui, e não sou eu não, tá? É outra pessoa. Ele falou assim, rapaz, eu tenho que dar um rumo na minha vida. Aí ele falou assim, eu vou procurar eu sei o que acontece, já sei, os crentes se juntam no domingo, aí eu vou procurar um local. Aí ele entrou numa congregação que estava sendo iniciada, e aí ele tinha ouvido algumas coisas na infância, que a mãe dele tentou anunciar de Deus para ele, mas ele nunca ouviu aquilo que a mãe tinha dito, mas ele entrou na congregação, e aí ele ouviu o evangelho. Aí ele falou, rapaz, esse negócio parece que faz sentido. Quem é que estimulou essa pessoa a vir para a congregação e buscar essa experiência? Eu quero Deus na minha vida. Somente uma coisa, só pode acontecer isso se Deus estiver trabalhando no coração dessa pessoa. E aí ele começou a ouvir e ele ficou. E talvez se você voltar no outro domingo, você vai ver que ele vai se tornar membro de uma igreja cristã. Provavelmente vai ser aqui. Já entreguei quase, mas não quis entregar não. Apenas uma explicação. Deus prepara as pessoas para a conversão. Deus prepara a pessoa. Mas o que acontece em toda conversão? A primeira qual que é? Deus prepara a pessoa. Mas vem cá, você acha que Deus está te preparando para se tornar um cristão, crente em Cristo?
Aí você fala, eu já creio em Jesus. Não, eu estou falando o governo do seu coração. Quem é que direciona? Com qual óculos você vê a vida? Quando a gente diz assim, brilha Jesus. João 8,12 diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, ele terá a luz da vida. Olha como Deus é amoroso. Leiam comigo o que ele faz em segundo lugar. Toda conversão tem 4 coisas. Essa é a segunda. Qual é a segunda? Um servo de Deus encontra essa pessoa. Vamos ler juntos esses versículos, por gentileza? Vamos ler juntos? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. O que ele fez? Ele se levantou e se foi. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima desse carro. Do carro de quem? Do carro do homem que estava buscando o Deus invisível dos judeus. Aproxima do carro. Aí ele se aproxima do carro. Ou seja, em primeiro lugar, Deus está preparando o coração para amá-lo, para ter prazer nele, para ter satisfação nele. E agora Deus faz isso, ele envia uma pessoa para compartilhar. Aproxima desse carro, acompanha-o. O carro está passando. Quem é que já andou aqui 110 quilômetros? Dá até um suspiro, né? Quando a gente pensa, né? Você já andou 110 quilômetros? Foi o que o Filipe fez. Para aproximar desse carro. Por que vocês acham que ele ouviu ler o profeta Isaías? É porque na cultura deles, eles leem de que maneira? Em voz alta. Então ele ouviu a leitura do profeta Isaías. Olha a coisa primeira. Deus preparou essa pessoa. Em segundo lugar, um servo de Deus encontrou essa pessoa. Deus enviou. E a pergunta que ele faz? Compreendes o que vens lendo? Depois de caminhar os 110 quilômetros, em algum lugar entre Jerusalém e Gaza, o Espírito fala, Filipe, dá uma olhada naquela carruagem, se aproxima. Provavelmente tinha outras carruagens, porque o Filipe indicou uma para ele. Ele está lendo o profeta Isaías. Você entende o que está lendo? O homem é quem Deus preparou. Agora um servo de Deus o encontrou. Vamos parar e pensar numa coisa. Isso está na palavra, isso é verdade. Pegando a mensagem de domingo à noite passado, o plano de Deus, a visão de Deus para o mundo. A glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. É por isso que Deus está preparando pessoas para se voltarem para Ele. Você tem essa certeza de que Deus está preparando pessoas para a conversão? E sabia que alguma dessas pessoas estão na sua família? Sabia que alguma dessas pessoas estão na sua empresa? Sabia que algumas dessas pessoas estão na universidade? Sabia que algumas dessas pessoas estão na escola dos seus filhos? Sabia que algumas dessas pessoas são vizinhos? Deus está preparando pessoas. A pessoa fica chateada porque ela não foi promovido. Talvez Deus quer te usar na vida de alguém antes da promoção. Porque as conversões acontecem quando Deus prepara uma pessoa, quando um servo de Deus encontra uma pessoa a quem Deus preparou. Então, é real isso. Nós vamos encontrar com essas pessoas o tempo todo. Porque Deus não está dormindo. Deus está trabalhando na vida de pecadores. Mas Ele não traz as pessoas à conversão sem usar eu e você, que já o conhecemos, como Ele usou Filipe na vida do eunuco. Isso coloca um peso sobre os ombros de todos nós cristãos aqui, mas também coloca um privilégio enorme: conduzir pessoas à boa e saudável comunhão com Deus. Vimos duas coisas. Deus prepara a pessoa. Ele trabalha em pecadores. Segundo,
o servo do Senhor se aproxima. E terceiro, quem é apresentado pelo servo do Senhor que se aproxima? Quero te apresentar uma pessoa. O que você está lendo? Profeta Isaías. Você está compreendendo o que você está lendo? Não, não vou compreender se alguém não me explicar. Falei, então bora fazer o seguinte. O profeta está falando dele ou está falando de outra pessoa? Ele pergunta. Vamos fazer a leitura? Então o eunuco, vamos ler juntos? O eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Apresentou o Senhor Jesus. Se você imaginasse uma série de cadeias e picos, aonde esse moço estava lendo é um dos picos maiores, que falam, parecendo assim, um roteiro da vida dele. É impressionante a maneira como Deus usa Isaías 53. Na época da faculdade, um colega que não era convertido ainda, pena que ele perdeu a música, mas ele compôs algo assim. Quando a gente lembra dele novo convertido, cantando Isaías 53, era muito emocionante. Muito. Isaías 53, 3-8. Por gentileza. Acompanhe a leitura, por gentileza. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É Isaías 53, 3-8. Por gentileza. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Por isso que ele perguntou de quem o texto está falando. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele, essa pessoa, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, eu e você, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um, por isso que está morto mesmo, desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Filipe, começando por esse texto, explicou. E esse é o instrumento. Quem era Jesus? Ele foi falando para ele da morte, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Ele pregou Jesus para aquele homem. Deus prepara as pessoas. Em segundo lugar, ele envia um servo. E essa pessoa, em terceiro lugar, fala de Jesus para aquela pessoa. E aí, entenderam a sequência, né? E qual instrumento, qual a ferramenta que ele usou? As Escrituras, o Evangelho. O Senhor Jesus é apresentado àquela pessoa. As conversões ocorrem dessa maneira. Deus o preparou. O servo de Deus o encontrou. Terceiro lugar, o Senhor Jesus foi apresentado para essa pessoa segundo as Escrituras. E em quarto e último lugar, o Espírito Santo opera na pessoa. Pensem comigo agora, vocês que acompanharam a história. Vamos ler primeiro o verso 36 e 37. Vamos ler juntos? Seguindo eles caminho fora,
Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pense na história. Quando ele entrou na carruagem lá na Etiópia e seguiu para Jerusalém, ele era convertido? Ninguém quer responder, não? Era convertido ou não? Deus estava trabalhando na vida dele, mas não era. Quando ele desceu da sua carruagem em Jerusalém, entrou no templo lá em Jerusalém, ficou lá no pórtico dos não-judeus, ele era convertido? Sim ou não? Ele já era convertido lá em Jerusalém? Ele não tinha encontrado o Filipe ainda. Quando ele voltou na carruagem, está indo agora para casa, quem se aproxima dele? Ele era convertido? Não. Deus tinha preparado, Deus tinha enviado o seu servo, ele está compartilhando o Cristo. É quando ele volta para a sua casa. Quando Filipe entra na carruagem, porque fala, sobe para cá. Ele era o quê? Não convertido. Mas aí no momento preciso, em um momento específico, algo aconteceu. A alma foi totalmente conquistada pela presença divina. Por quê? Porque o Espírito Santo opera na pessoa. Convence. Ele sabia, a partir daquele momento, que ele não podia manter distância de Jesus. Que ele teria que se aproximar, que ele teria que vir a ele, que ele teria que colocar suas vidas debaixo dos cuidados de Cristo. E ele tinha uma certeza: jamais eu posso me afastar de Cristo, jamais. Eu preciso confiar nele, eu preciso adorá-lo, eu preciso obedecê-lo, eu preciso segui-lo. Vem cá, Filipe, eis a água, que me impede? Porque o Espírito Santo já se apoderou do coração. Que Deus conquistador, que Deus misericordioso. Ele pediu alguma coisa? Isso é graça, é a graça. Olha a resposta dele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como é que ele pode falar essas palavras? Ter compreensão, porque algo aconteceu no seu coração. Porque a Bíblia minha e a sua aí diz assim, ó: ninguém pode dizer Senhor Jesus, de fato, de coração, de governo, sem ser por meio dessa pessoa, o Espírito Santo. Você pode ensinar um papagaio e dizer, eu creio em Jesus, mas ele não é convertido, o papagaio. Você pode chamar alguém daí da frente e vir aqui, eu creio em Jesus, e ele pode não ser convertido. Você pode se emocionar com a música, como Maravilhosa Graça, que vamos cantar, que conta essa história, e não se converter. É necessário, e a gente caminha para a conclusão, pensando assim: quem preparou essa pessoa? Quem prepara os pecadores? A cola está aí, não está? Deus o Pai. Quem foi apresentado para essa pessoa? Deus o Filho. Quem operou nessa pessoa? Quem é o seu Salvador? Deus o Pai, Deus o Filho ou Deus o Espírito Santo? Irmão, ser convertido é receber o abraço amoroso das pessoas da Santíssima Trindade. É entender o plano do Pai,
é se maravilhar com a obra do Filho, e é ser tomado de tal maneira pela presença do Espírito, que jamais Jesus deixa de ser um apêndice na vida, e passa a ser a coluna dorsal da nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos, ou ficam de pé, ou caem pela rocha, Cristo em nós. Por isso que nós cantamos: brilha Jesus, brilha em mim, brilha e mostra a glória de Deus Pai. Porque a salvação, ela é o quê? Trinitariana. O que nós devemos fazer então? Deus, o Pai é o meu Salvador, Deus o Pai, Deus o Filho é meu Salvador, Deus o Espírito Santo é o meu Salvador, Deus é meu Salvador. Isso levou muito tempo ou pouco para acontecer? Pouco ou longe? Irmãos, Deus tem o tempo dele. No tempo certo, Deus trabalha, Deus fala, Deus transforma e Deus salva. Houve necessidade, talvez, de um longo tempo na vida dele para chegar àquela ocasião. Mas houve um ponto específico, quando Deus o tomou. Uma coisa você pode levar para casa. Provavelmente Deus está trabalhando na sua vida. Se você está ouvindo o Evangelho, Deus, se Ele está trabalhando, espere conhecer pessoas que Deus está trabalhando. A semelhança de Filipe, o que devemos fazer? Compartilhar Jesus. Envolver-se naquilo que, no trabalho de Deus. Aonde? Onde você está? O que mais? Orar para que o Espírito Santo trabalhe na vida de amigos, de familiares, de pessoas queridas. O que vimos nessa noite? Que é assim que as conversões acontecem. Como? Todas são diferentes, mas também todas são iguais. Deus prepara o pecador. Deus envia alguém para falar de Jesus para essa pessoa. Jesus é apresentado para ela. E o Espírito Santo convence, opera, Deus conquista. E aí nós temos homens e mulheres de Deus para a glória dele. Por isso que diz a palavra, são estes que Deus, o pessoal acha que ele sai procurando. Não, ele trabalha, conquista, para que o adorem em espírito e em verdade. Eu tenho um desejo para cada um de nós, que eu esteja descrevendo a história do início da sua vida com Deus. Que você tenha passado por todas essas etapas, e agora você é uma pessoa de Cristo. Vamos ficar de pé, por gentileza, e vamos